Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui da Epístola aos Romanos, o capítulo 12. Vamos reiniciar de onde nós havíamos parado desde a última palavra. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, bendito Deus e Pai, no grande nome do Teu Filho Jesus, é que nós estamos aqui mais uma vez reunidos, confiados unicamente na obra do Teu Espírito Santo, que Ele venha conduzir os nossos ouvidos, como também a Tua palavra, para que o Senhor tenha todo o lucro nesta reunião, que o Senhor venha glorificar o nome do Teu Filho nesta palavra, Senhor. Ajude-nos a interpretar não apenas a letra, mas absorver a vida da palavra no nosso espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, o encargo que o Senhor tem colocado no meu coração, ele tem um sentido de mostrar a todos nós a importância de fazermos uma boa gestão da mente, o lugar que isso ocupa na nossa espiritualidade, e que muito daquilo que nós passamos, de aflições na carne, nas lutas, que podemos colocá-las em certo sentido periféricas, porque elas estão em torno de nós, que envolvem os nossos relacionamentos, que inevitavelmente atinge sim as nossas emoções, a nossa carne, a totalidade da nossa vida. Tudo isso tem a ver com a nossa mente. E muitos cristãos, embora já nascidos de novo, eles não dão importância para o cuidado com a mente. E a Bíblia dá uma forte ênfase a isto, do começo ao fim. Você pode perceber que as pessoas se preocupam muito hoje, dentro da cultura que nós vivemos, com o corpo. As academias estão abarrotadas. Então as pessoas estão preocupadas hoje com exercícios físicos, com posturas. Não tem nada de errado nisso. O duro é quando o nosso corpo, a nossa aparência, se torna como que um ídolo para nós. O cuidado não está errado, é o exagero. Mas também não é só o exagero em si, é você não entender que o cuidado ele deveria começar de dentro para fora. E a gente só preocupa com a aparência, a gente só preocupa em ter um corpo bonito, uma aparência bonita. Não tem nada errado nisso. O problema é que é aí que nós limitamos as nossas preocupações, sendo que a principal preocupação é com a mente. Nós não fazemos uma gestão de mente, nós não cuidamos das nossas emoções, nós não percebemos o quanto estamos e somos vulneráveis emocionalmente. E às vezes essas obsessões, esses cuidados viram obsessões, compulsões. Esses exageros levam a pessoa a perder
tanto tempo, tanta energia. E quero dizer mais uma vez, não estou condenando isso. Eu estou dizendo é que, na mesma medida, ou talvez em nenhuma medida, nós nos preocupamos com a mente. Nós nunca exercitamos virtudes espirituais, disciplinas espirituais na nossa mente. E é justamente aí, irmãos, que está o perigo. E muito daquilo que nós colhemos na nossa carne é porque nós desprezamos a mente. No primeiro texto que eu li com vocês no estudo passado, Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde as suas emoções, mente, vontade, as emoções, a consciência, que era a forma como que na tradição judaica eles definiam a palavra coração no texto hebraico, a sede das nossas emoções. Não é o aparelho que bombeia o sangue pelo nosso corpo. Então é importante você saber isso. E aqui está uma exortação imperativa: guardar as emoções. E porque nós não temos guardado, ela tem se tornado uma sede, um ninho de demônios, de manifestações malignas, de descontrole emocional. As pessoas se tornam tóxicas. A neurociência tem feito descoberta nesses últimos 10 anos que tem causado um grande impacto no mundo de maneira geral, nos pensadores, nos psiquiatras, nos psicólogos, nos pastores, nos mestres da palavra, naqueles que têm cargo com o rebanho do povo de Deus. Descobertas impressionantes. Eu estou lendo um livro de um grupo de cientistas que eles falam da influência de Deus na mente, uma extraordinária descoberta. Embora no livro, esses cientistas, eles generalizam Deus, eles colocam Deus sobre o ponto de vista de várias religiões, então eles generalizam Deus. Porém, nós sabemos que, é claro, pela palavra dele, pelo conhecimento e da revelação que nós temos de Deus, que é justamente isso: Deus criou o homem como um ser estritamente relacional, e o princípio do relacionamento do homem começa com Deus. E estudando este livro, eles vão falar sobre vários aspectos dessa pesquisa, como eles submeteram um grupo de pessoas em aparelhos sofisticados de ressonância, e essas pessoas deveriam passar aquele momento dos experimentos, das pesquisas, eles deveriam concentrar seus afetos, suas emoções, seu desejo de devoção a alguma coisa. E o que eles perceberam, que todas as pessoas que depois das experiências descreveram em quem estavam pensando, aquelas que descreveram que estavam pensando em Deus, havia como que explosões dentro do seu cérebro. Irmãos, não foi um cristão que escreveu isso, esse livro, neurocientistas. Eu pego esse gancho para poder falar de outro ramo da neurociência que tem trazido um grande impacto, que é a memória RAM, que é o registro automático da memória, que todos nós temos, onde está registrado todos os acontecimentos que causaram impactos, ou por que não dizer, certas cicatrizes na nossa memória. Todos nós temos isso. Você já teve a oportunidade de estar andando em algum lugar e passa alguém com perfume, você sente aquele perfume e lembra de uma pessoa há 20, 30 anos atrás? Nossa, esse perfume me lembrou alguém. Já chegou a oportunidade de estar comendo uma comida num lugar, num restaurante ou na casa de uma pessoa, e quando você sentiu aquele tempero, você lembrou da sua avó? Nossa, a comida da minha avó, a comida da minha mãe. Já teve alguém aqui que passou essa experiência? Ela é comum, irmãos, é claro que sim, é comum. Por quê? Porque os nossos sentidos, é por eles que essas impressões ficam marcadas no nosso cérebro.
Então, o que os neurocientistas têm descoberto é que existe como que comportas, janelas, aonde ficam registradas de maneira muito organizada. Irmãos, eu falo para vocês, ateísmo hoje é só uma questão ideológica, não é uma questão meramente intelectual, porque alguém tem uma consciência intelectual, um conhecimento intelectual de que Deus não existe. De verdade. Você pode conhecer alguém que diz ateu, mas ele é ateu por ideologia. É igual um torcedor de futebol, o time dele pode ser o pior do mundo, mas ele gosta dele, então acabou, não vai convencer que ele vai ter que torcer para um grande time de futebol. Me desculpe ficar dando fazendo essas analogias, mas eu quero te falar, irmãos, as últimas descobertas da ciência, na área do macrocosmo, do microcosmo, é uma verdadeira aula de teologia. Vai no Google lá e escreve assim, flagelo bacteriano. É uma nanomáquina que nós temos aqui dentro do nosso organismo. Vocês me corrijam depois, mas me parece que são 40 e poucas peças, 42. Ela tem um motor, um rotor, uma cauda, uma hélice. Se uma peça estraga, ele mesmo conserta. Irmãos, tem que ter muita fé, mais fé que Deus existe, para acreditar que Deus não existe e uma máquina dessa surgiu do nada. Entende? Imagine a sensação de uma pessoa em sã consciência amanhecer o dia, olhar um tempo como esse, sentir o ar e não ter a quem agradecer. Deve ser o pior vazio que alguém pode sentir. É o cúmulo do pináculo do vazio existencial. Entende, irmãos? Não dá para você imaginar, não existe. Não precisa ser meio inteligente. Pode ser menos do que meio inteligente. É só você imaginar assim, qual é a medida simétrica da composição do ar que existe na atmosfera que nós respiramos. Aí você vai lá e estuda. Cada medida dos gases da atmosfera tem que ser exata, uma porcentagem exata. Não pode ser nem mais nem menos. O hidrogênio, o oxigênio e os outros tipos de gases, eles têm que ter a medida certa. Alguém colocou isso na atmosfera numa medida exata. Não pode ser nem mais nem menos. Quem foi, irmãos? Uma ameba? Uma ameba que vem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos? Não pode, irmãos. Assim também, o que a ciência, na área da neurociência, tem descoberto, tem nos ajudado a entender esses textos que nós lemos. A importância da gestão da mente e a influência que isso tem nos nossos relacionamentos, em especial na vida cristã. A importância da vida devocional para que nós tenhamos uma mente transformada. E a transformação, que é uma obra da conformação da obra de Cristo no nosso caráter, irmãos, começa na nossa mente. As grandes batalhas da vida começam na nossa mente. E a gente está focado em outras coisas. Se você não faz uma boa gestão da sua mente, você está suscetível, vulnerável a todo tipo de fracasso. Nós temos visto e entendido, irmãos, que qualquer um de nós aqui, podemos ser acometidos de uma doença emocional, de uma depressão, de um transtorno de ansiedade. Imagine que nós já nascemos com a medida de ansiedade. A Bíblia não condena isso. A Bíblia condena você andar na ansiedade. O que é condenável é o transtorno, é quando ela atinge a sua fé, atinge a sua esperança. Ela vira um transtorno psicossomático, atinge o seu corpo. Psique, mente, soma, corpo, psicossomático. Então, quando eu estava falando aqui dessas janelas, registro automático da memória, tudo fica registrado lá. E as pessoas não se importam com isso, desconhecem isso. E ficam assim: eu nasci assim, meu pai era assim, meu avô era assim, e eu sou assim, e eu vou morrer assim. Porque tem um texto, não sei aonde na Bíblia que eles encontram, pau que nasce torto, morre torto. Não tem isso na Bíblia, irmãos.
Lembre-se que Jesus, ele era carpinteiro por excelência. Então ele vai pegar você e vai cortar na medida certa. Quando o Senhor chamou Elias para poder trazer uma mensagem para Acabe, para trazer o juízo momentâneo de Deus sobre aquela pecaminosidade que havia tomado conta de toda a nação de Israel. Então você vê que coisa linda que Deus faz com Elias. A gente pensa que o trabalho de Deus era com Israel, não era. Deus faz uma pausa em Israel e vai trabalhar com Elias. Quem que entende Deus às vezes? Por isso que tem que tirar a sandália dos pés para você entender o Senhor. Você está lendo a história, uma dinastia de assassinos, só você lê 1 Reis capítulo 16, uma dinastia de assassinos da pior espécie havia tomado o trono de Israel, e o que estava atualmente era o pior deles. Parece que não tem luz, não tem um caminho. Surge um homem que ninguém sabe de onde que vem, Tisbé. Vai estudar Tisbé, vai no Google, coloca lá Tisbé, sabe o que você vai encontrar? Nada. Pega os melhores livros de história de Israel, procura Tisbé, você não vai encontrar nada. Alguém vai dizer para você, possivelmente uma região ali perto de Gileade, perto do mar da Galileia, indo em direção para o Hermon. Quem conhece aquela região não tem ideia do que eu estou falando. Mas sabe o que era Tisbé, irmãos? Um lugar que ninguém sabe, que o tempo e a poeira apagou a história. Desse lugar surge um homem chamado Elias, que é outro homem que parece que não tem nenhuma sofisticação, nenhuma diplomacia, que chega diante do rei, coloca o dedo no nariz dele e fala assim, ó, a festa acabou, durante 3 anos e 6 meses não tem água, pronto. Aí você está lendo a história e fala assim, nossa, quem não conhece, pensa, agora chegou um avivamento em Israel. Não, Deus pega ele e leva para Querite. Sabe o que significa Querite? Cortar na medida certa. Aí se você observar bem, Deus está tratando com Elias, quebrando e moendo o seu vaso. Não era melhor Deus tratar com Israel e ganhava todo mundo? Mas porque Deus, Ele quer ganhar um para atingir a muitos. Então Deus quer ganhar você no seu casamento para alcançar o seu esposo. Deus quer ganhar o seu casamento para ganhar os seus filhos. Deus quer fazer do seu lar uma expressão da sua igreja. Este é o trabalho de Deus, cortar na medida certa. Cortar. Este é um dos extraordinários trabalhos do ministério da palavra. Então Deus vai levar Elias para experimentar o corte de Deus, como Deus vai cortar, como Deus vai trabalhar, como Deus quer nos levar a viver uma vida de dependência. Não, é de extrema dependência. Deus não quer levar você a viver uma vida de dependência. As coisas estão difíceis, mas ainda tem um recurso ali. Não, Deus quer tirar todos os recursos, todas as muletas, e quer levar você igual Ele levou Davi para a caverna de Adulão. Você olhar todos os lados e falar, meu Deus, não tem saída. Sim, é aqui que você vai entender o trabalho da minha poderosa mão. Sou eu quem faço, não é você. Nós sabemos que fé não é um pulo no escuro. Tem gente que diz que é, né? Irmãos, fé é pular no escuro. Eu não sei onde achar isso na Bíblia. Não é. Fé é um relacionamento com Deus. Fé é face a face com Deus. É total dependência de Deus. É uma certeza. Fé não é um pulo no escuro, é uma certeza. Se você pegar a palavra certeza em Hebreus 11, estudar ela só em Hebreus, segundo o texto original, você vai chegar no capítulo 1, versículo 3, onde fala da expressão exata, que dá a ideia de uma imagem. Entende? Que dá a ideia de uma imagem, de uma realidade. Então fé é uma realidade, não é um pulo no escuro. É isso que o Senhor deseja trabalhar na nossa vida, irmãos. Porque hoje, casamento, filhos, é algo extremamente desafiador. Ontem o Senhor nos visitou de maneira tão extraordinária na sua palavra, tocando esse ponto de filhos, nos dando aqui palavras proféticas, que nossos filhos não vão ficar para trás. E isso é muito importante, irmãos, porque eu tenho certeza que muitos pais aqui foram profundamente renovados na sua fé, porque a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ontem nós ouvimos a palavra de Deus. Então muitos pais voltarão para os seus lares tendo essa fé renovada. Eu sei que você vai olhar para o seu filho, você vai olhar para o seu contexto,
nós olhamos, ficamos muito desanimados, mas agora o Senhor nos manda olhar para a sua palavra. Uma definição simples de fé, mas tão simples, é esta: fé é você ter a convicção que Deus nunca mentiu, Ele não mente. Se Ele nos falou que vai fazer algo, Ele fará, Ele não volta atrás. Então nós precisamos ter essa certeza. É desafiador, irmãos, mas primeiro, para pensarmos em fé, pensarmos em todas essas coisas, temos que pensar aqui. Eu me lembro muito bem da palavra de ontem, porque ela falou muito ao meu coração. E se eu pudesse traduzir a palavra de Deus no meu coração, na minha experiência, na minha necessidade, eu volto àquilo que o Senhor colocou para compartilhar com vocês esses dias: a necessidade de uma vida devocional. Como nós precisamos, irmãos. Isso é uma chave para nós vivermos a vida cristã com mais segurança, neste mundo de insegurança, nesse mundo de grandes desafios, porque as mudanças que ocorreram nesses últimos anos, elas são drásticas. Nós não nos preparamos para isso, nós não estávamos preparados para conviver com as mudanças que impactaram o comportamento social desta geração. Nós estamos assegurados pela palavra de Deus que seria justamente isso. Então nós temos a certeza que chegamos em um dos momentos mais delicados da nossa história, e é de consenso geral entre os irmãos sérios e maduros, que esse sim é um tempo exclusivamente profético, porque este talvez seja o momento que nós podemos dizer especificamente, de maneira bem estrito, ou estritamente falando, a última hora, onde nós vamos sentir as trevas densas cobrirem essa terra, trevas fala de ignorância, fala de opressão, e temos visto, irmãos, como os homens estão extremamente ignorantes quanto às verdades espirituais, o mundo, como Satanás trabalha para que essas trevas se intensifiquem, para que haja uma terrível confusão. Você se lembra que quando Deus foi tirar o povo de Israel do Egito, houve trevas que se podiam apalpar, mas havia luz. Lá na terra de Gozém, no meio do povo de Deus, havia luz. Então, irmãos e irmãs, aproprie dessa verdade. O Senhor tem colocado luz. Luz é um termo para vida. Ainda há vida nos nossos lares. Ainda há vida na igreja do Senhor. O Senhor não abandonou a sua casa, o Senhor não abandonou o seu povo, o Senhor não desistiu da sua igreja, e Ele tem reservado nesses últimos dias algo extraordinário para fazer na igreja e por meio dela. Nós precisamos entender isso, irmãos, precisamos compreender. Deixe-me abrir um parêntese, para lhes mostrar algo. Aqui no livro de Atos, eu quero lhes mostrar algo, é apenas um parêntese. Ele pode demorar 5 minutos, ou ele pode demorar a mensagem inteira, mas não vamos nos preocupar com isso. Eu digo isso para que vocês não pensem que eu estou sendo prolixo, mas eu quero lhes mostrar algo. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, tem um texto assim: e comendo com eles. Vocês vão ver que eu vou ser muito superficial nas colocações, mas a minha esperança é que o Espírito Santo consiga traduzir isso na mente de vocês. E comendo com eles, é uma frase simples, não é, irmãos? Tem alguma coisa extraordinária nessa frase? Olhando de maneira natural, não tem. E comendo com eles, talvez na sua versão está assim: e reunindo com eles, certo? Mas eu preciso te dizer uma coisa: essa palavra comendo ou reunindo é um termo grego distinto, é sunalizo. Vou traduzir ele. Essa palavra descreve um jantar à luz de velas, para o nosso português atual.
Mas naquela época era um jantar solene, face a face. Agora eu vou tentar traduzir isso de maneira mais contemplativa. Meus irmãos, nós sabemos que o ministério terrenal do nosso Senhor, ele tem 4 fases. Então nós podemos, a vida do Senhor e o seu ministério, melhor colocar assim. Nós temos aquele período dos 30 anos, depois nós temos aquele outro período de 3 anos, e depois nós temos aquele período de 6 meses, que é do Hermon ao Gólgota, e nós temos a última parte, que são aqueles 40 dias. Isso não pode ficar de lado, porque o nosso Senhor, depois que Ele ressuscitou, Ele não ascendeu. Alguns irmãos acham que Ele ressuscitou e ascendeu. Alto lá, corrija sua teologia aí. Ele ficou 40 dias aqui, e nesses 40 dias, se você fizer um exame cuidadoso, você vai encontrar apenas esta palavra, para poder falar da distinção, do que foram aqueles 40 dias. Foram um jantar à luz de velas, que durou 40 dias, e ali Ele esteve ensinando os seus discípulos, de uma maneira muito profunda. Por isso que a frase face a face aqui é tão importante. E Lucas, como médico, estudioso, cuidadoso, ele buscou uma palavra com uma contundência incrível, para significar, ou para dar significado àqueles 40 dias, um tempo face a face, Jesus com seus discípulos. E você vai ver que depois dessa ascensão, depois desses 40 dias, a vida daqueles homens, nunca mais eles puderam ser os mesmos. Aí nós temos a descida do Espírito Santo. Aí algo aconteceu tão impactante. Foram aquelas experiências, os 40 dias e o derramar do Espírito Santo. Então nós sabemos que quando nosso Senhor Jesus morreu, ali no período da sua morte, os discípulos abandonaram o Senhor. O Senhor disse que todos eles iriam se escandalizar. A tradução correta é que eles viriam no Senhor um motivo de pedra de tropeço, a ponto deles fugirem do Senhor. E eles fugiram. Por isso, irmãos, que na ressurreição do Senhor não tinha um discípulo perto. Foram as mulheres que tiveram que evangelizar os discípulos, porque os discípulos tinham sumido. O Senhor disse isso. Pedro disse: Senhor, podem eles te abandonar, eu nunca te abandonarei. Pedro disse isso para o Senhor, só da boca para fora. O Senhor disse: Pedro, o galo vai cantar 3 vezes e você vai me negar. O Senhor deu uma palavra logos para ele, e quando o galo cantou, a palavra se tornou rema, que aí ele viu a palavra, ele viu o poder dela. Então, meus irmãos, agora os discípulos, aqui no capítulo 4, nós temos algo muito especial, eu queria lhes mostrar. Atos capítulo 4, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vamos interpretar esse texto. Esse texto tem uma palavra muito importante, essa é uma forma de interpretação. Procure no texto a palavra-chave que é intrepidez, é a palavra mais forte desse texto. E aqui tem uma frase contundente que ela liga esta palavra, e o que acontece? O texto abre diante de nós. Os discípulos, Pedro e João, haviam sido presos, e vocês vão perceber que eles foram açoitados, e eles tinham muita alegria de poder sofrer pelo Senhor. E o que acontece é que estes homens, quando eles prenderam os discípulos, eles declararam isso, ao verem a intrepidez. Esta palavra intrepidez, a tradução dela significa ousadia, coragem. Eles eram destemidos, eles tinham uma coragem, eles tinham uma ousadia, e eles perceberam que essa ousadia, que essa coragem que eles tinham, era pelo fato deles um dia terem andado com Jesus. Irmãos, eu vou montar um quadro para depois a gente extrair lições. Eu não estou saindo lá, a gente vai voltar lá ainda em Romanos. Meus irmãos, observe isso, intrepidez.
Eu digo para vocês, me atrevo a dizer aqui, que talvez essa tenha sido a mais forte característica da igreja primitiva. Algo que nós perdemos. Algo que a igreja perdeu. Nós temos nos tornado passivos na nossa casa, no nosso casamento. O inimigo entrou, está fazendo uma ciranda, e nós colocamos ali as trincheiras, ficamos de cá, o cônjuge de lá, os filhos na outra trincheira, e uma guerra dentro de casa. Deixa eu te dizer, o Senhor não escondeu de nós que esse mundo é um campo de batalha e não um parque de diversão. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles caminharam por 12 estações, chegaram no Sinai, ali ficaram 3 anos. O Senhor deu a revelação da lei, e o Senhor deu a revelação da sua casa. O Senhor deu a revelação do ministério espiritual. Talvez aqui nesses 3 pontos nós podemos ver a revelação completa, que abarca tudo que Deus deu para que o povo de Israel fosse o seu testemunho na terra. Aí é interessante que no capítulo 9, Deus vai falar da nuvem, que a nuvem agora iria guiá-los. Quando a nuvem movia para um lado, eles tinham que se mover. No capítulo 10, versículos 1 e 2, Deus vai dizer que Deus vai instituir os 2 trombeteiros. Ordenou a Moisés que se fizesse 2 trombetas de prata. Qual era o papel desses trombeteiros? Olhar para a nuvem. Eles ficavam com a cabeça erguida o tempo todo. Quando eles viam o movimento da nuvem, o que eles faziam? Tocava. Aí no capítulo 11, depois vocês lêem em casa, vocês vão ver que quadro lindo. Deus vai estabelecer o quê? A ordem da marcha. Agora, as tribos que vão à frente, as tribos da vanguarda, e também as tribos que iam após, e depois as tribos da retaguarda. Irmãos, parece que nós perdemos a visão de tudo. Nós viramos um parque de diversão. A igreja não pode perder a consciência que nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é no natural, é contra principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Então tire as trincheiras da sua casa e coloque um altar de oração. Você está lendo a Bíblia errado. Você está numa batalha. Não é o seu esposo que é o problema, não é a sua esposa que é o problema, não são os seus filhos que é o problema. Satanás é o problema. Por onde ele está entrando? Está tendo legalidade? São dados que estão vindo? Ou na verdade ele colocou uma mesa, um sofá, um controle remoto, um computador, e ele está muito à vontade na sua casa? A mobília dele está dentro da sua casa. Será que a gente não precisa exercer discernimento? Quando Paulo fala assim, sobre as astutas ciladas, a palavra ciladas é um termo no original que fala das artimanhas sutis e invisíveis e imperceptíveis. Significa que esses principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade, eles entram dentro da nossa casa de uma maneira imperceptível, invisível, porém fazem um estrago medonho, devastador, porque ele veio matar, roubar, destruir. Quantos casamentos já perderam a alegria, irmãos? Sejam honestos. Não precisa olhar para o seu cônjuge não, mas observe. Vocês perderam a alegria dentro de casa, não tem mais o sorriso, não tem mais aquela gargalhada feliz, não tem mais o prazer. O tempero da comida pode ser o mais nobre possível, não tem sabor. Qual é o problema? Não precisamos, irmãos, ir muito longe não. Vai para João, capítulo 2, onde foi que Jesus começou o casamento? Ou onde Jesus começou o seu ministério? No casamento. O que significa, irmãos? Que o ponto principal do Senhor na nossa vida, casais, não é no seu trabalho, é no seu casamento. É aí que Ele quer começar a sua vida espiritual. E a gente acha que vida espiritual é só para viver aqui no meio dos irmãos. Eu já disse isso, irmão. Se fosse para me julgar no meio dos irmãos, eu seria o número 1 lá no reino. Estava na fila da frente. Porque eu consigo ser um cristão 100% aqui. E quem não consegue?
Os irmãos olham para nós, é só alegria, só virtude. Como esse irmão é agradável, vai comer um saco de farinha com ele. Não vai caminhar algumas milhas com ele. Não é verdade? Agora imagine acordar todo dia com aquela pessoa. Irmãos, nós temos que acostumar a desenvolver os laços da convivência, porque a gente vai viver a eternidade juntos. Então, se a gente está reclamando de viver com o nosso cônjuge dentro de uma dispensação, imagine que eu tenho que conviver com você por toda a eternidade. O que nos une? Comunhão. A gente acha que comunhão, irmãos, é uma teoria. Não. Comunhão é aquilo que explica a realidade da Trindade. Você pode pegar qualquer dicionário, qualquer léxico grego, o que você quiser pegar, e você estudar comunhão, você vai chegar na periferia da periferia. Nós só podemos interpretar a comunhão se nós conseguirmos entender o como da Trindade, como a Trindade vive. Na Trindade, um vive para o outro. No casamento, nós precisamos aprender a viver um para o outro. Na igreja, nós temos que viver um para o outro. Entende? Então, o que falta? É o que está em João 2. Acabou o quê? O vinho. Nós sabemos que alguns símbolos da Bíblia, na tipologia, eles têm dois significados. Alguns, nem todos. O vinho é um deles. Por um lado, ele representa, no sentido positivo, o sangue de Cristo Jesus na mesa. Mas também o vinho, por outro lado, representa gozo, alegria. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Mas aqui é uma conjunção adversativa que estabelece um contraste. Então ele quer dizer, a vida no Espírito e o gozo neste mundo. É o contraste. E você vai ver que em João 2, o que acabou? Naquele casamento, o vinho. Assim, irmãos, em muitos lares, o vinho acabou, a alegria acabou. O problema não é acabar a alegria, o problema é se Jesus está na festa. A questão é que lugar o Senhor ocupa na tua casa. Porque se Ele está, o vinho pode acabar, Ele vai multiplicar. Ele vai transformar. Ele vai realizar o seu milagre. A questão, irmãos, não é o amor que acaba. Não é. Sabe o que acaba? É a presença de Deus na nossa casa. Nossa casa está tão entulhada de coisa que o nosso Senhor não tem mais um lugar. Essa é uma das grandes lições que nós aprendemos com a festa de Caná. Jesus estava presente. É a sua presença. E como que nós vamos cultivar a presença de Cristo no nosso lar se não temos vida devocional? Você pode até dizer, mas meu esposo, irmão, não ora. Se tem um homem que não ora na terra, é meu esposo, que a gente sempre acha que o nosso cônjuge é o pior do mundo. Se tem uma mulher fria, indiferente, essa é minha esposa. Com certeza, irmão, você não copiou isso de ninguém, foi Satanás que colocou na sua mente porque ele encontrou lugar. E toda pessoa que quer ser muito espiritual não passa de um ser superficial. Espiritualidade é igual a ponta do iceberg, é só a pontinha que fica para fora, a grandeza é profunda. Então, profundidade é sinônimo de espiritualidade. Então, nós temos que ser bem cuidadosos, porque o inimigo, ele procura encontrar essas brechas da nossa vida para roubar a alegria. Então, meus irmãos, o que eu digo para vocês, por que os discípulos foram aqui vistos como homens intrépidos, corajosos? Porque eles andaram com Jesus, porque eles tinham uma vida devocional com o Senhor. Aquele andar tornou uma vida devocional, de maneira que o Senhor partiu para a sua glória, e derramou o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo veio magnificar, trazer realidade de tudo aquilo que Cristo é, de tudo o que Cristo fez. Porém, isso não poderia simplesmente, meramente ser aceito, se não fosse por meio de uma vida devocional. E aqui nós estamos vendo uma verdade preciosa. Aqueles homens, aqueles religiosos viram a ousadia deles,
Nós estamos perdendo a ousadia, irmãos. O que nos rouba a ousadia? O que nos tem roubado a ousadia da espiritualidade, da vida cristã? Será que é isso mesmo, irmãos? Será que a definição de um cristão moderno é frieza, é indiferença? É ser um cristão sem a mínima intimidade com a palavra de Deus, onde o limite da minha devoção está no culto, quando eu vou à reunião. Como disse a vocês na primeira palavra, o culto somos nós. O culto ele começa na minha vida. Esse momento que nós cantamos aqui, irmãos, você não pode dizer, nossa, que coisa linda, é lindo, é maravilhoso, mas vem cá, não é uma questão de ser lindo e maravilhoso. O que o Senhor sente de perfume agradável na minha adoração? Agora imagine a dimensão disso quando adoradores, pessoas que têm essa consciência do culto, da reverência, reúne num só lugar. Lembra quando o Senhor restaurou os muros de Jerusalém no livro de Neemias? Irmãos, tem uma parte lá que é tão linda. Diz que o louvor de Jerusalém era ouvido a muitos e muitos quilômetros de distância, porque o Senhor encontrou ali o lugar do seu prazer. Entende, irmãos? Porque a adoração não é, nós não cantamos para nós. E vamos mais longe, o Senhor nem precisa da nossa canção. Não, ele não precisa. Ou ele precisa, alguém acha que ele precisa? Ele tem miríades de anjos diante dele. Mas então por que nós cantamos? Aí que tem um ponto singular, porque o nosso cântico tem a ver com louvor à glória da sua graça para conosco. Louvor à glória da sua graça para conosco. Não é uma ação, é uma reação. Entende? Quando o louvor não é uma reação, isso torna apenas uma liturgia morta. Não tem sentido algum. Então, meus irmãos, para Deus é singular a nossa devoção, a nossa adoração, a nossa oração. Quando você lê o livro de Salmos, eu te pergunto, o livro de Salmos é um livro de adoração? Vocês vão dizer que sim. E se eu pergunto, o livro de Salmos é um livro de oração? Vocês também vão ter que dizer que sim, porque não se separa a oração da adoração. Isso se resume em vida devocional. E é essa vida devocional, irmãos, que é uma forte característica de alguém que está sendo habitado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, porque a obra do Espírito Santo em nossa vida inclui duas coisas fundamentais: vida e poder. Vida e poder são os dois alicerces dessa palavra intrepidez. Os dois alicerces dessa palavra intrepidez. Deixa-me colocar e fechar esse parênteses logo de uma vez. Vem para o último capítulo aqui do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Versículos 30 e 31. Preste bastante atenção nesses textos, que eu vou fazer pergunta para vocês. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, lá em Roma, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Preste atenção. Pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Primeira pergunta: você consegue ver a grandeza desse texto? Você consegue ver as dimensões, altura, largura, comprimento e profundidade desse texto? Então vou tentar te ajudar a ver mais sobre isso. Você sabe que Paulo aqui estava preso, então ele tinha uma condicional de morar numa casa. Ele ainda não havia sido levado para o cárcere, ele estava preso sob a condicional de estar na sua casa. Então ele tinha uma casa ali em Roma, onde ele alugara, e permaneceu ali. Muitos irmãos iam ali, muitas pessoas iam ali para ouvir Paulo. Agora observe que aqui diz sem impedimento algum. Ele estava preso, irmãos.
mas ele não estava impedido. Ele não estava impedido de fazer a obra do Senhor. Irmãos, o que te impede? Quantas vezes, irmãos, nós arrumamos desculpas? Talvez seja por essa razão que o inimigo tem apropriado de algumas situações da nossa vida. Talvez seja por isso, irmãos, que nós temos visto o nosso lar na forma de um cativeiro, aonde Satanás tem colocado julgos sobre nós. E quantos estão desanimados nos seus lares? Quantos já perderam a alegria nos seus lares? Quantos estão vivendo um campo de batalha dentro dos seus lares? Talvez quando você se dispôs a vir a esta conferência, você talvez tenha dito para você mesmo: essa é a última chance que eu estou dando para nós. Mas eu quero que você ouça isso. O problema não é o seu casamento em si, o problema é você no casamento. Você não está percebendo o que o inimigo está fazendo e o quanto você tem perdido. Você não tem um problema conjugal, você tem um problema espiritual. O seu problema conjugal é um reflexo da sua vida espiritual. Você perdeu a ousadia, você perdeu a intrepidez, você perdeu o discernimento. Você pode, como o Senhor nos falou ontem, você pode viver um casamento doente para o resto da vida, isso não importa. Você terá um batismo triunfante de graça no seu coração. E um dia você vai saber que o grande campo missionário que o Senhor te enviou foi esse casamento. Você não foi como muitos enviados para lugares para ganhar centenas de pessoas a Cristo, mas você vai conseguir levar o seu lar a Cristo. Ele é o seu campo missionário. Você pode conviver num casamento doente, desafiador, com problemas que nunca se resolvem, mas não perca o ânimo, olhe para o Senhor. Se no casamento você não encontrou alegria, o Senhor vai te mostrar que Ele é a tua verdadeira alegria. Entende, irmãos? Você vai ter que sofrer com muitas situações, mas quando você aprender a ter uma vida devocional, isso vai te ajudar a viver nas esferas mais elevadas da sua espiritualidade. Então você vê que um homem, aparentemente impedido, mas diz que ele estava sem impedimento algum, nada parava este homem, nem a prisão. Lá em Filipenses é mais chocante ainda, porque lá em Filipenses você descobre que agora sim, agora ele está preso. Agora Paulo está preso quando ele escreveu a carta aos Filipenses. Então agora Paulo está sim, em Roma, preso, e pior, ele estava no corredor da morte. Mesma situação. Eu pego aqui a história da carta aos Filipenses e vou incluir nesse texto, porque esse texto é muito profundo. Então, meus irmãos e irmãs, prestem bastante atenção. Aí, quando ele vai terminar de escrever essa carta, ele diz assim no capítulo 1, que para ele o viver era Cristo. Cristo era o seu viver. Ele fala da ousadia que ele tinha de viver a vida cristã, para que Cristo fosse magnificado na sua vida, fosse visto na sua vida. Aí eu te pergunto, será que Paulo enlouqueceu? Porque se você for olhar de maneira natural, quem poderia se sentir atraído pela mensagem do Evangelho, vendo um homem condenado à morte, com uma cadeia que o prendia numa parede, e com 2 soldados do lado? Mas a questão, irmãos, é quando você vai para o capítulo 4, aí Paulo vai fazer o encerramento desse capítulo, ele fala assim, ele vai saudando algumas pessoas, aí ele diz assim: todos da casa de César te saúdam. Percebe, irmãos? César prendeu Paulo naquela prisão, mas ele não conseguiu guardar a sua casa do Deus de Paulo. A vida de Cristo havia saltado da vida de Paulo e entrou nos palácios de César e salvou muitos na casa de César. Irmãos, o que está acontecendo conosco? Essa falta de ousadia. Deixa eu mostrar mais um outro ponto para vocês, e aqui eu quero encerrar, não vamos entrar mais nesse texto, aqui eu vou fechar o parênteses. Com toda intrepidez, amém? Então, é o assunto que eu abri o parênteses. Com toda intrepidez. Paulo ainda tinha ousadia, ele não tinha perdido a ousadia. As tribulações, os açoites, as prisões,
Quantas vezes ele foi fustigado, abandonado, apedrejado, mas ainda continuava com a mesma intrepidez. Eu digo para você, vida espiritual não envelhece. Porque tem pessoas que acham, irmãos, eu conheço, sei disso, Irmãos, espere, vida espiritual não envelhece. Quanto mais tempo você passa na vida espiritual, mais você se torna quebrantado. Mais você vai chegando ao fim de si mesmo. Olha a vida dele. Se você pegar as cartas dele, você vê ele dizendo que ele se sentia o menor dos apóstolos. Aos Efésios, capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: eu sou o menor entre os santos. Essa palavra menor ali significa o resultado do nada com o nada. Aí quando ele escreve para Timóteo, já bem perto do final da sua vida, ele diz: eu sou o pior dos pecadores. Quebrantamento. Não é arrogância, irmão, eu sei, já passei por isso. Irmão, você está passando por isso? Está tropeçando aí nesse cravo? É isso que está atrapalhando você? Irmão, olha, eu vou te contar. Irmãos, vida cristã não envelhece. O que nós podemos nos tornar é obesos espirituais, é crescer para o lado, inchado, orgulho, soberba. Nosso crescimento é para o alto, é um crescimento ascensional. Quanto mais você conhece de Cristo, mais esmagado você fica. Então deixa eu te dizer algo aqui, irmãos. O ponto que eu quero chamar a sua atenção, olhe para esse versículo, eu vou ler ele todo. Versículo 31, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Prestou atenção? Prestou mesmo? Então eu vou te dizer, eu acho que você não prestou atenção. Você vai ver que esse versículo, ele não conclui o livro de Atos. O Espírito Santo está mandando eu e você olhar para esse texto para percebermos algo. Quando a história daquela igreja terminou, ela ainda tinha intrepidez, só que não tem final, não tem saudações finais, porque nós estamos continuando os versículos seguintes. E será que nós podemos continuar com essa intrepidez, irmãos? Se não, nós temos que dizer que tem um ponto aqui sim, e entre nós esse ponto existe um buraco. Nós perdemos a intrepidez, nós perdemos a ousadia, e hoje estamos assistindo, irmãos, para a nossa vergonha, os nossos jovens, os nossos filhos, as nossas crianças se perderem, serem consumidos pelo poder devastador das trevas desse mundo. O chamado do Senhor para nós nessa manhã é ter consciência que nós fazemos parte de um exército de Deus. Nós precisamos nos revestir da couraça da justiça, do capacete da salvação, da espada do Espírito. Nós precisamos, irmãos, isso é vida devocional, é vida espiritual séria, não é ficar brincando nesse mundo, tendo os mesmos gostos que o mundo tem, as mesmas práticas que o mundo tem. Nas mínimas coisas a gente vê o coração mundano, o coração que é controlado. Quando Paulo diz principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, esta frase no texto original é um termo só, e ela traduz da seguinte forma: demônios, espíritos malignos que atuam em toda forma de sistema que governa este mundo. Então o que nós vemos nessa palavra rica é que existe um principado. Jesus disse que Satanás é o príncipe deste mundo, o mundo jaz no maligno, tudo isso nós sabemos. Então, meus irmãos e irmãs, se existe todo esse sistema, toda essa organização de Satanás nesse mundo, como deve ser a nossa consciência em relação a tudo isso? Parece que nós nos perdemos na caminhada, irmãos. Aqui nesse mundo, nós somos o único povo que, enquanto guerreamos, fazemos festa, mas não é este mundo o motivo da nossa festa, é por causa daquele que habita em nós.
É por causa da certeza e da esperança que nós temos. Até porque nós não temos uma esperança, nós temos uma viva esperança. A nossa consciência tem que ser outra, irmãos. Se nós não mudarmos em relação a partir da nossa mente, da nossa consciência, nós vamos banalizar tudo, irmãos. Nós vamos perverter o que é sagrado. Ultimamente, eu estava recebendo várias mensagens assim, de alguns irmãos preocupados, porque estava tendo um suicídio de pastores no Brasil. Eu nem estava sabendo disso, fiquei sabendo de um lá era de Goiânia, que suicidou no Rio de Janeiro, e que eu conhecia muito bem. Ele só suicidou, e aí virou essa coisa toda, e aí, irmãos, por que está acontecendo com os pastores? Eu sei lá, não sei, não é só pastor que suicida. Eu só acho, irmãos, uma coisa, e falo para vocês aqui com toda sinceridade, eu sei que qualquer um de nós podemos ser acometidos por uma depressão profunda, não é verdade? Qualquer um de nós. Hoje é provado cientificamente, é como uma doença cardíaca, que qualquer um de nós podemos sofrer, não é verdade? Mas existe algo, essa é uma doença emocional, e nós não podemos ficar nos vitimizando. Se você aqui está passando por uma experiência dessa, não fica se vitimizando, continua fazendo o seu tratamento sim, continua tomando o seu remédio sim, mas eu quero te ajudar do ponto de vista espiritual. Se você está sendo acompanhado por um profissional, amém, continue, mas eu quero te ajudar do ponto de vista espiritual, como eu também diria para um cardíaco, ou um irmão que está morrendo de uma enfermidade grave. Eu quero te falar uma coisa, sua mente, você precisa cuidar dela, você precisa fazer um trabalho na sua mente. O que tem ocupado a sua mente? Com certeza você foi tomado aí por um transtorno de ansiedade ou qualquer outra coisa, alguma ferida aberta. Em algum momento a sua fé sofreu um impacto, uma bala, a ponto dela ter sido reduzida ao pó. Irmãos, eu não estou de maneira nenhuma condenando alguém aqui por depressão. Elias, ele passou pela depressão. Ele chegou a dizer para Deus matar ele. Eu prefiro morrer. Isso não é uma coisa que um deprimido quer, morrer. Ele perdeu a visão. Se tem uma coisa que nos limita, e limita as pessoas, é a visão. O deprimido, a visão dele é curta, a ponto dele não enxergar nada em torno dele, família, ele se torna um umbigocêntrico, ele só vê o umbigo dele. É assim, infelizmente é assim. A sensibilidade para as coisas da vida perde tudo, fica tudo cinzento. A alegria vai embora, nada está bom, o humor muda. Meus irmãos, então os profissionais tentam ajudar essas pessoas com todos os recursos e ferramentas, mas também assim como Deus pode dar um novo coração, curar um câncer, curar um cardíaco, curar qualquer enfermidade, ressuscitar morto, Ele também tem poder suficiente para curar a tua depressão. Você entende? É uma questão de consciência, de mente. Veja o que aconteceu com Elias, Jeremias. Sabe o que Jeremias, no momento de depressão, imagina, irmãos, 40 anos você prega, e o ministério dele era um ministério que, se fosse para os nossos dias, ninguém, ele seria um irmão, um profeta de uma congregação de uma pessoa só, ele. O ministério dele, arrancar, derrubar e destruir. Imagina se ele coloca isso numa folheta e coloca na rua, para chamar o povo, arrancar, derrubar e destruir. 40 anos, ninguém converte, ninguém se rende, ninguém se arrepende. Chegou um momento que ele falou assim para Deus: me seduzistes. E o pior, fui seduzido. Se você estuda esses textos no hebraico, você vai ver que eles são fortes. Me enganastes, e eu me deixei enganar por ti. Mas aí, irmãos, não para de ler a Bíblia aí não, porque depois ele vai dizer assim: mas quando eu pensei em não falar o teu nome, um fogo queimou dentro de mim. Aí aqui está, irmãos, por algum momento a vida devocional de Jeremias e de Elias se perdeu no caminho, mas eles retomaram ela. Sabe o que você precisa? Retomar a sua vida devocional. Vida devocional.
Tem um espinho aí na tua carne, com certeza tem, e ele está te esmagando, ele está te oprimindo, ele está perfurando. Teve um psiquiatra muito famoso, Viktor Frankl. Ele foi um judeu na Áustria, nasceu em 1905. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, ele teve a oportunidade de ir embora para os Estados Unidos, porém ele não foi, por causa dos seus pais. Quando ele leu o mandamento, honrar os seus pais, seu pai e sua mãe, ele disse: eu não posso deixar meus pais velhinhos aqui. E por amor aos seus pais, ele ficou com a sua esposa grávida, e eles foram presos, seus pais, ele com a esposa grávida. No campo de concentração, os nazistas fizeram a sua esposa abortar à força, ela abortou o bebê, e a sua esposa foi separada dele, e logo a seguir, eles mataram os pais dele na frente dele, e a sua esposa foi arrancada para um outro campo de concentração, e ali ficou Viktor Frankl. Então ele tinha uma alternativa só. Ele pensava, desenvolver o ódio, me tornar uma pessoa odiosa. Essa era a única alternativa que ele tinha. Aí de repente ele percebeu que não, ele tinha uma outra alternativa: guardar a mente dele. Aí ele passou a guardar a sua mente, guardar as suas emoções, porque ele disse: eu vou sair daqui, e quando eu sair daqui eu vou poder ajudar as pessoas, porque ele era um psiquiatra. Ele foi um dos psiquiatras que mais pôde ganhar prêmios na sua carreira. Quando ele saiu daquele campo de concentração, foi que ele entendeu o verdadeiro sentido da vida. Ele escreveu um livro, O Sentido da Vida. Que coisa interessante, irmãos. Ele aprendeu a fazer uma gestão das suas emoções para nos tornar uma pessoa vingativa, uma pessoa ácida, uma pessoa tóxica. Ele guardou suas emoções. Você vai ver, irmãos, não é o Viktor Frankl, você vai ver a história de Paulo. É lindo, irmãos, você observar no capítulo 12 de 2 Coríntios. A gente só olha aquele texto por um lado, aí todo mundo, o que tem em 2 Coríntios? O espinho na carne de Paulo, o que era? Eu sei lá. É só o que a gente chega em 2 Coríntios, o espinho na carne de Paulo. E até hoje, irmãos, tem gente especulando qual era o espinho na carne de Paulo. Diz que o pior cego não é o que não vê, é o que não quer ver. Essa é a pior cegueira, não é? E essa mania de ler a Bíblia, esquecendo os princípios da interpretação, da revelação e da aplicação, é que nos torna espiritualmente pobres. Deixa eu ler esses textos com vocês. Abra sua Bíblia e aqui nós vamos encerrar. Segundo aos Coríntios, vamos começar só pegando um texto aqui, do contexto, que vai nos introduzir. Então faça o seguinte, o capítulo, 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 30, esse texto aqui, ele vai resumir para nós o contexto, para a gente interpretar o capítulo 12. 2 Coríntios 11, 30 diz: se tenho que me gloriar, 2 Coríntios 11, 30, se tenho de me gloriar, gloriar-me-ei nas minhas fraquezas. Pega esse texto, agora vem para o capítulo 12, aqui de 2 Coríntios, versículo 1 diz assim: se necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Agora vem comigo do versículo 7 ao versículo 10. 2 Coríntios 12, 7 a 10. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas,
para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu vejo a história do Viktor Frankl, eu vejo a história de Paulo, mas aí eu aprecio muito mais isso aqui. Porque se você lê todo o contexto do capítulo 11, quando ele começa a falar dos sofrimentos, das perseguições, ele vai falar dos naufrágios, ele vai falar de um apedrejamento, que possivelmente, alguns acreditam até que ele tenha morrido, e ele até reviveu, porque a realidade seguinte era de um homem que parece que não sofreu nada, ele foi apedrejado, e eles foram dado ele como morto, e pararam de apedrejar, e logo na cena seguinte você vê Paulo comendo e viajando. Como é possível um homem se levantar dessa forma? Ele foi fustigado com vara. Quando eles fustigavam as pessoas com vara, eles fustigavam para quebrar as costelas. Ele recebeu aquelas quarentenas de açoites lá, alguém contou, diz que dá, talvez, alguns dizem que dá 196 chibatadas. Se eram os chicotes mais comuns, que eram chamados de flagelo, que os romanos usavam, que tinha 8 pontas, 4 ossos e 4 chumbos, com certeza, irmãos, o corpo de Paulo, se ele levantasse a camisa, era uma coisa assustadora de olhar. Havia vergões por todo o seu corpo, cicatrizes, era uma coisa horrível. Paulo, ele tinha um corpo desfigurado. Esse Viktor Frankl sofreu muito, mas como Paulo não. Agora, olhe o que ele diz, que não era nisso que ele se gloriava, nas grandezas das revelações, mas na sua fraqueza, porque ele viu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Lembra de Sansão, irmãos? Quando ele perdeu a visão, preso, ali naquele estado de vergonha, ele matou mais pessoas na sua morte do que durante todo o tempo da sua vida. Então, meus irmãos, olha o que o Senhor está dizendo para você. Você pode olhar para o seu lar, você pode olhar para você pode dizer: Senhor, eu não consigo, eu não vou conseguir vencer no meu casamento, eu não vou conseguir reconquistar meus filhos, eu não vou conseguir trazer meu lar de volta para Ti. Vai! Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele está trabalhando na tua vida, e se Ele ganhar você, não importa a situação que está ao teu lar, Ele trará tudo de volta. Meus irmãos, eu fiz uma tradução bem próximo do texto original, desses versículos 7 a 10 aqui de 2 Coríntios, para não ficar expondo muito aqui. Eu creio que vamos ganhar tempo, e aqui eu já quero terminar. Eu vou ler esses textos aqui e a gente termina. Para você também saber o que é esse espinho na carne. Tem pessoas que dizem que Paulo tinha problema de visão, tinha pessoas que dizem que ele era manco de uma perna. Irmão, já desfiguraram o Paulo todo por causa desse espinho na carne. Mas você não vai conseguir fazer isso. Se você é honesto com a leitura da Bíblia, você sabe que existe uma regra da interpretação que diz que se você quer interpretar o texto, você precisa observar o contexto. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, tá certo? Morreu, não vamos entrar em muito. Se você pega o contexto aqui, você vai ver que esse espinho na carne, ele fala dos sofrimentos que ele passou, que é descrito desde o versículo 25 do capítulo 11 de 2 Coríntios. Se você ler aí você saberá realmente o que é o espinho na carne de Paulo. Pronto, não arruma mais nenhuma doença para ele não, deixa para lá. Olha o que as versões mais próximas, interpretando, buscando o texto, eu vou ler para vocês. Por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse soberbo e orgulhoso, recebi, olha como numa versão chama o espinho na carne, o dom de um obstáculo. Ele chama o espinho na carne de um dom. Um dom. Você está achando que esse problema, esse sofrimento, esse marido, essa esposa, que você está achando que é um estrambolho do inimigo, que entrou no seu caminho? Não, senhora, não, senhor, é um dom que o Senhor colocou na sua vida, está certo? É assim que Deus trabalha, irmãos, é o caminho da cruz de Deus na sua vida. E te falo, sem esse marido, sem essa esposa que você fica aí maltratando, maldizendo no seu coração, digo para você, talvez você nunca alcançaria o reino, para que você não se perdesse. Deus te deu esse casamento, seja grato por ele,
porque você precisa experimentar o poder da graça de Deus no sofrimento, o poder de Deus nas suas fraquezas. Não fica maldizendo o seu esposo, não fique maldizendo a sua esposa, não fique maldizendo o seu lar, porque pode ser que você esteja olhando o problema de maneira errada, igual aqueles 4 cegos que foram visitar um zoológico, e alguém levou eles lá para mostrar um elefante. O primeiro cego pegou a cauda do elefante e diz: o elefante é uma cobra bem grande. O outro abraçou a pata do elefante, o elefante é uma árvore bem grossa. O outro bateu no lado dele e disse: o elefante é uma parede grande. Cada um achou o elefante de uma maneira diferente. Aí o outro abraçou a tromba dele e disse: nossa, o elefante é uma corda grossa. Porque eles estavam olhando a coisa do lado diferente. Cada um estava olhando do seu lado. A maneira como você está olhando está errado. Procure ver o seu casamento na perspectiva da luz do Senhor, e você vai ver diferente. Você vai ver com todo obstáculo, com toda luta, o Senhor está ganhando o seu coração nele, porque o seu casamento, irmãos, não é um fim em si mesmo, mas é um meio para Deus alcançar o propósito dele. Você não foi criada para o casamento. Você vai entender que o seu casamento é um propósito de Deus, porque você foi projetado para a eternidade. Tempo é a menor partícula da eternidade. O que você tem para viver é muito maior do que o que você está vivendo. Então os sofrimentos que você está enfrentando na sua casa não se compara com a glória que você viverá um dia. Mas deixa eu terminar de ler, irmãos. O dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com minhas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu foi me colocar de joelhos. No princípio, eu não pensava nele como um dom, e pedi a Deus que o tirasse de mim por 3 vezes, mas ele me disse: a minha graça é o bastante, é tudo o que você precisa, minha força brota da tua fraqueza. Assim que ouvi isso, achei melhor me resignar, desisti de ficar pensando nas minhas limitações, e comecei a apreciar as minhas fraquezas, o espinho na carne, como um dom na minha vida, uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora enfrento com alegria essas limitações, com tudo que me torna pequeno, abusos, acidente, oposições, problemas. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle, e quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Bendito é o teu nome para todos sempre, Senhor. Que a tua palavra tenha livre curso nos nossos corações. Continue falando conosco, Senhor. Tu ainda tem muito para trazer a nós. Que a continuidade, Senhor, seja uma dimensão muito mais profunda daquilo que tens para ministrar ao teu povo. Queremos te ouvir, queremos te receber, nós queremos ser curados, Senhor. Senhor, quantas vezes temos chamado e achado que o nosso casamento é um espinho na nossa carne. Nos faz ver, Senhor, que ele é um dom do Senhor, para que o teu poder se aperfeiçoe nas nossas fraquezas, Senhor. Nos ajude a experimentar a grandeza da tua graça, e não, Senhor, a satisfação da nossa carne. Vem ajudar a tua igreja aqui, Senhor, para que nós venhamos marchar como exército do Senhor. Nos dê consciência da batalha na qual estamos envolvidos. Precisamos do teu socorro e da tua ajuda. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.